Markdown é uma linguagem de marcação de texto criada pelo John Gruber em 2004 para formatar e preparar texto sem precisar usar HTML e sem precisar usar formatos fechados como Microsoft Word e outros. A ideia do Markdown é ser legível para qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo também ter as características para formatações mais avançadas, utilizando apenas texto puro. Markdown deve ser reconhecida num arquivo de texto sem exigir um processamento especial. Para você escrever em Markdown, você usa basicamente caracteres de marcação e pontuação, como aspas, colchetes, parênteses e assim sucessivamente. Markdown se tornou popular quando o GitHub adotou para escrita de descrições de repositórios open source. E a partir disso, o Markdown passou a ser largamente utilizado em software para escrever documentações e especificações, passou a ser utilizada como linguagem de formatação em fóruns e aplicativo de chats, e até mesmo escritores, muitos escritores usam Markdown para escrever livros, porque é muito fácil você compartilhar os manuscritos escritos em Markdown. Eles são arquivos de texto puro, usando simples marcações. E nesse vídeo, então, eu vou mostrar para vocês qual é a sintaxe fundamental básica que você deve saber de Markdown. Não importa se você seja programador, artista, se você simplesmente seja uma pessoa comum usando o computador, Markdown vai ser útil para você, porque todos nós escrevemos notas, escrevemos alguma coisa no computador. E Markdown é a forma mais fácil e direta de você escrever os pensamentos, as necessidades de projetos e, como eu mostrei, escrever até mesmo artigos e livros. Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeiramente, onde escrever em Markdown? Você pode escrever aonde você quiser, porque Markdown é texto puro. Você pode escrever, por exemplo, até no bloco de notas. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou selecionar tudo, Ctrl C, Ctrl V, e vou, por exemplo, aqui no Google digitar Markdown Preview, vou abrir esse site, colar o que eu escrevi e está aqui. Mas, claro que isso não é muito prático. Você pode, então, diretamente usar um website como esse, Markdown Live Preview. Hoje em dia, praticamente todo editor de código tem suporte direto a Markdown. Basta você setar a sintaxe. Normalmente você vai embaixo no canto inferior direito e escolhe qual é a linguagem. Se você digitar Markdown vai estar aqui. Ou basta você salvar um arquivo com a extensão .md e os editores de texto automaticamente já têm suporte ao preview. Por exemplo, no VS Code você pode apertar Ctrl Shift P, escrever Markdown e abrir Open Preview. Arraste, por exemplo, para a direita. E numa outra aba, numa outra coluna, você tem esse arquivo Markdown. E em tempo real você vai ter o preview da sua formatação. Você pode usar um programa como o Joplin, que nesse caso não é só para programadores, é para qualquer pessoa que tem um computador e um celular, você pode instalar o Joplin para você criar notas e blocos com várias notas e tags. Eu já falei do Joplin num vídeo anterior, e é o programa que eu uso para escrever qualquer coisa, sejam rascunhos para artigos, rascunhos para meus vídeos, é onde, quando eu estudo alguma coisa nova, é onde eu faço as anotações, porque você pode colocar imagens, pode colocar anexos, tem uma boa formatação de Markdown, ou também você vai usar o Markdown de uma forma mais direta, por exemplo, no fórum do CriaJogo, esse sistema de fórum chama Discourse, você escreve os posts em Markdown, você pode ver, tem esse exemplo do post que eu escrevi, aqui está em Markdown, e aqui em tempo real fica a formatação. Se você usa o Discord, você também pode mandar algumas mensagens formatadas com Markdown, por exemplo, para negrito, itálico, para você formatar um exemplo de código-fonte. Você também pode ter um programa específico de Markdown, por exemplo, o Typora.io, você faz o download do Typora, e aí você pode escrever diretamente em Markdown nele, e você vai ter o preview em tempo real. Vamos então para o tutorial de Markdown. Eu vou usar o VS Code, vou salvar aqui o arquivo, escrever tutorial.md, vou apertar Ctrl Shift D aqui Ctrl Shift P aqui no VS Code, vou colocar Markdown Preview, vou vir aqui, Split Right, arrastar, aqui eu tenho o Preview. Para a sintaxe completa de Markdown, eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo, para você ver, para você ter sempre uma referência. Vamos lá. O primeiro assunto fundamental são cabeçalhos. Você faz cabeçalho com o símbolo do sustenido, ou em inglês os hashtags. Um sustenido é o cabeçalho que se chama H1, maior. Então, título. Dois sustenidos, a fonte fica um pouco menor, é como se fosse um subtítulo. Tá vendo? Porque na formatação, inclusive, título normalmente já vem acompanhado de uma linha, subtítulo a fonte vai diminuindo. Três sustenidos.
e assim sucessivamente. O limite são 6 sustenidos, que é como se fosse proporcional ao elemento H6 da HTML. Então, subtítulo. Pode ver que já é bem menor. Uma outra forma é você colocar o sinal de igual embaixo de um texto. Então, por exemplo, título. Isso aqui é para o título principal. E, se você colocar 3 traços ou mais, subtítulo. Do tamanho 2, o famoso H2 em HTML. O outro elemento principal de Markdown é o negrito. Para o negrito, você vai utilizar 2 asteriscos. Para o itálico, underline ou um asterisco itálico. Quebra de linha em Markdown se dá com 2 espaços. Se você notar aqui, ó, apesar de todos estarem numa nova linha, a renderização ocorre tudo na mesma linha. Então, se dá um espaço extra, você tem uma quebra de linha. Então, para Markdown facilita muito, ainda mais se você estiver escrevendo um artigo e precisar escrever sem se preocupar com a formatação, por exemplo, das tags. Você simplesmente quer dar um espaço, e a forma mais natural de dar um espaço é apertar Enter. Então é assim que funciona em Markdown. Listas, você simplesmente coloca um sinal de menos, ou um tracinho, escreve o item. Uma nova linha, um outro item da lista. E você pode ver que é automaticamente formatado como lista. Para uma lista, para uma sublista, né, ou uma indentação de lista, você dá 2 espaços antes do próximo item, tá vendo aqui? E assim você pode ir mais 2 espaços e ficar cada vez no nível mais interno. Para lista numerada, você utiliza um ponto item. Um ponto item 2. Tá vendo aqui que ou item qualquer, só para você não se confundir. Automaticamente a renderização do Markdown vai contar os itens. Se você quiser dizer o número explicitamente, você tem que numerar em ordem dessa forma. Porém, é muito mais fácil sempre escrever um ponto, porque assim, se eu quiser mover, por exemplo, esse item agora para a última posição, eu só copio e colo ele para baixo, e aqui ele foi renderizado com a contagem correta. Código, você vai usar crase. Vou, por exemplo, digitar um código aqui, vamos lá, while do. Como você pode ver, foi formatado como um código. Nesse caso, o código na mesma linha. Então eu posso escrever aqui, a minha dúvida é em relação a loops while do. Tá vendo aqui que o código foi formatado na mesma linha. Se eu quiser agora colocar um bloco de código mais estendido, eu vou escrever crase 3 vezes, vou colar o código aqui no meio e vou fechar com 3 crases novamente. Tá vendo que foi formatado? Se você quiser dizer qual é a linguagem que está no meio do código, você pode escrever após as 3 crases. Então, por exemplo, posso escrever aqui Lua, posso escrever JavaScript, posso escrever só JS de JavaScript, posso escrever C Sharp, por exemplo, C++, tá vendo? Então, assim é um bloco de código. Você também pode formatar um que se chama texto pré-formatado, colocando 4 espaços, conteúdo aqui. Tá vendo aqui também? É uma forma de formatação código. Assim você não precisa abrir e fechar com crases no bloco. Porém, eu acho que a formatação com 4 espaços é mais difícil do que simplesmente colocar as crases. Porque com crase quer dizer explicitamente que é código. Com 4 espaços não é necessariamente código, pode ser um conteúdo pré-formatado você quer com essa fonte mais visível, que se chama fonte de pré-formatação. Para colocar uma citação, você vai utilizar o sinal de maior. Então, por exemplo, ali, ó, veja que criou um bloco aqui de formatação. Se você quiser colocar mais uma linha, continue adicionando, né, novas linhas, o sinal de maior. Para completar, se eu remover esse sinal de maior, vai ter um espaço em branco entre a formatação. Então você adiciona aqui, você pode colocar um sinal de maior, nada no meio, espaço, sinal de maior, nada no meio, outra linha, tá vendo? Ficou formatado ali. Para colocar links para websites, ou até mesmo para arquivos, você vai digitar chave, texto do link, parênteses e vai colocar o link aqui. Então, por exemplo, HTTPS, vou colocar aqui o link do fórum do CriaJogo, vou escrever aqui, Fórum CriaJogo. Se eu passar o mouse aqui, vai abrir o fórum do CriaJogo. Se você quiser que o link seja formatado diretamente, não precisa ser um texto, você simplesmente cola o link diretamente, que Markdown entende, que é um link. Você também pode criar o que se chama uma referência de rodapé. Então, por exemplo, eu vou definir aqui,
link do fórum cria jogo. Então, abri colchete, digitei uma referência, fechei colchete, 2 pontos. Vou agora colocar qual que é o link aqui, tá? Tá vendo aqui que o Markdown já ocultou? Bom, criei então essa referência de rodapé. Vou colocar novamente entre colchetes qual é o texto que eu quero. Acesse o fórum. Só que agora, em vez de colocar em parênteses, eu vou colocar novamente, abrir e fechar colchetes e vou escrever qual que é a referência de rodapé. Agora, você está vendo, se eu passar o mouse aqui, ó, vai aparecer justamente a URL do fórum. Eu posso colocar aqui para facilitar, link fórum. Aí fica mais fácil de digitar quando eu quiser referenciar. Link fórum. Agora, toda vez que eu quiser colocar um link para o fórum, eu simplesmente uso a referência link fórum. Acesse o fórum, tá vendo? Então, essa referência. Para imagens, você vai digitar exclamação, vai digitar um texto que referencia essa imagem, chama alt text em HTML, mas normalmente vai escrever, por exemplo, assim, foto. E aqui você vai colocar a URL da foto, a URL do arquivo, a URL da imagem. Tá vendo aqui? Então, se eu não quiser esse texto de referência, você pode remover esse texto. O importante é ter exclamação, colchete e entre parênteses a URL. E assim como o link, você também pode criar referência de rodapé. Então, por exemplo, vou colocar aqui imagem, livro, 2 pontos, e vou colocar a URL, que a relação é essa referência. E aqui eu vou vir aqui, abre e fecha colchete, imagem, livro, olha que bacana. Então agora toda vez que eu quiser, até no meio do meu texto, então, vemos aqui um livro, 2 pontos. Vamos formatar melhor aqui, ó. Vemos aqui um livro, pronto. Então assim fica fácil. Normalmente, quando você utiliza um sistema que suporta Markdown, por exemplo, o Joplin, você pode arrastar e soltar a imagem aqui para dentro. Tá vendo que agora está um endereço aqui bem estranho, bem aleatório, que na verdade isso aqui diz qual pasta, qual é o nome qual pasta em que e qual é o nome desse upload que eu fiz aqui no Joplin. Então é a mesma coisa, ó. O texto alternativo, o Joplin faz isso aqui porque ele precisa para processar internamente a imagem. E qual é o caminho, a URL da imagem? Lembre-se, a URL não precisa ser exatamente uma URL na internet, pode ser referência a um arquivo local. Olha aqui, ó. Exclamação, texto de referência, um texto tratado internamente pelo fórum para mostrar as dimensões da imagem. E a URL que está essa imagem, está aqui, tá vendo? Ó? Então, entre parênteses, a URL. É o mesmo formato do link, a diferença é que tem uma exclamação na frente. Uma linha de separação, uma linha horizontal, você vai utilizar 3 tracinhos. Então, olá. Eu posso, por exemplo, começar aqui como título. Esse conteúdo é sobre Markdown. E agora, se eu colocar 3 traços, eu tenho uma linha horizontal. Continuação. Você pode colocar quantas linhas horizontais você quiser, mesmo em sequência, e alternar. Você, inclusive, não precisa nem de espaço entre um conteúdo e o outro. Só que lembre-se que se você tiver 3 linhas horizontais embaixo de um texto, você vai criar um cabeçalho de nível 2, que é a mesma coisa que 2 sustenidos. Acredite ou não, o Markdown também suporta tabelas. Então, você abre com a barra vertical do teclado. Por exemplo, vou digitar aqui id, barra vertical, nome, preço. Digamos que isso aqui seja uma tabela de produtos. Fecha com barra vertical. Isso aqui vai ser o cabeçalho da tabela, tá? Agora, na próxima linha, eu tenho que ter a mesma quantidade de colunas para o Markdown reconhecer que é uma tabela. Então, barra vertical, um hífen, barra vertical, hífen, porque são ó, id, nome, preço, fecha a barra vertical. Tá vendo aqui que já está até formatado com uma tabela. Agora, se eu vier aqui, todo item que eu começar com uma barra vertical já é o conteúdo da tabela. Então, por exemplo, id1, nome, iPad 2019, preço, reais 2.000, fechei. Olha aqui, ó, já está formatado como tabela, tá vendo? Se você quiser deixar mais bonito de ler aqui no texto, você pode colocar mais traços. E aí o conteúdo fica alinhado aqui, ó. Então, inclusive, eu posso dar bastante espaço aqui. Está mais alinhado, tá vendo? E assim que você faz tabela. Você não precisa colocar nada para fazer o fechamento da tabela. Por exemplo, você não precisa fazer nada aqui embaixo. Assim a tabela já está fechada e formatada. Se eu escrever aqui agora, por exemplo, orçamento.
Faça seu orçamento. Ó, tá vendo que tá tudo formatado certinho. Posso vir aqui, produtos, ó, a tabela tá aqui, ela já move por conta. Eu posso vir aqui, colocar ela para baixo. Olha a facilidade de criar tabela dessa forma versus criar, por exemplo, uma tabela no Microsoft Word. Se você quiser, inclusive, você pode colocar alinhamento de texto com 2 pontos. 2 pontos à esquerda, vai alinhar o texto à esquerda, como aconteceu aqui. 2 pontos à esquerda e à direita vai centralizar. Ó. É que essa tabela aqui, deixa eu aumentar o texto aqui. 64 GB, Wi-Fi, 4G. Agora sim, agora dá para ver melhor. Está centralizado. Se eu deletar isso aqui, está tudo à esquerda. Se eu remover esses 2 pontos e colocar ele à direita, a formatação está à direita. Então, tabela é bastante flexível no Markdown. E aqui você também pode pôr negrito, você pode pôr código inline. Tudo que você faz nos outros lugares em Markdown, você pode fazer aqui. Markdown também suporta HTML dentro do próprio Markdown. A ideia de Markdown foi inicialmente meio que fugir do HTML, mas ao mesmo tempo ele também é amigável a isso. Então se eu colocar aqui ó, B de negrito, por exemplo, olá, mundo. Olha só, está formatado. Então se você às vezes não conseguir fazer alguma coisa diretamente com Markdown puro, você pode misturar os dois, HTML e Markdown. E alguns sistemas, como mais uma vez o próprio exemplo do fórum, suporta também o BB Code, que é uma forma antiga de comunicação em fórum. Então, por exemplo, aqui, center, centralizado, center. Olha aqui, centralizado, tá vendo? Então tudo depende da implementação do Markdown que você estiver utilizando.